Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. E chegamos então em Benjamin Constant, ele que é o guardião aí da liberdade em tempos de muita instabilidade. Tenho aqui em minhas mãos Princípios de Política Aplicáveis a Todos os Governos. É um calhamaçozinho de 900 e poucas páginas, mas que já desde o início, quando você vai ler esse livro, você vai ver que ele vai falar bastante de Jean-Jacques Rousseau, de Thomas Hobbes, e vai fazer um apanhado, principalmente no momento de muito turbilhão político e cultural que ele está vivendo do final do século XVIII e início do século XIX. E eu acredito que ele entra em destaque como uma voz que buscou o equilíbrio entre os extremos da tirania monárquica de um lado e também do radicalismo revolucionário do outro. Ele que foi nascido na Suíça, educado na tradição protestante, ele tornou-se um dos mais refinados pensadores do liberalismo. Eu não me refiro ao liberalismo em si, de ideologia política de mercado, mas como um fundamento espiritual e institucional dessa convivência civilizada. E ele vai ser, notadamente, vai ter uma grande relevância, que não é apenas uma relevância histórica, mas é profundamente, quando a gente traz para o nosso contexto, eclesiológica e escatológica. E é diante desses desafios contemporâneos enfrentados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu acredito que o pensamento de Constant ele oferece paralelos interessantes, também limites eu vejo aqui, a sua defesa das liberdades formais ela precisa ser complementada por um impulso bíblico, espiritual, apostólico e, acima de tudo, profético, algo que é essencial para uma igreja que vive sobre a expectativa do breve retorno de Cristo e que estrutura também a sua liderança de uma forma representativa e missionária, que é o caso da Igreja Adventista. Então a gente vai ver um pouco sobre essa tensão entre liberdade e ordem, entre instituição e carisma, entre a prudência e profecia, que exige mais do que equilíbrio político, exige também fidelidade escatológica. É muito interessante quando você analisa Constant, porque ele via a liberdade religiosa como um direito natural anterior ao Estado, fundado na dignidade aí da consciência individual. A sua crítica era dupla, primeiro ao clericalismo opressor do antigo regime e do outro lado do laicismo tirânico, da Revolução Francesa. Para ele, a religião verdadeira jamais deveria ser instrumento de poder, mas deveria ser um espaço sagrado de busca pela verdade, protegida contra interferências estatais ou mesmo dogmas coercitivos. E essa distinção, ela, ao meu ver, é vital para a Igreja Adventista, cuja defesa histórica da liberdade religiosa vai além do direito ao culto sabático, inclui também a defesa da consciência pastoral, da liberdade que a gente deve ter para pregar o evangelho, da escuta ativa do Espírito Santo. Entretanto, ao contrário de Constant, que via na liberdade um fim em si mesmo, a Igreja Adventista a vê como um meio para um fim muito maior, que é a fidelidade à verdade escatológica. O remanescente ele não existe simplesmente para garantir direitos subjetivos, mas para dar testemunho profético ao mundo. Esse é o principal objetivo da Igreja Adventista. E a liberdade de consciência, para isso, ela é fundamental, mas ela também se submete à missão. E é muito interessante porque eu tenho percebido que o Departamento de Liberdade Religiosa tem sido um dos mais atacados na igreja hoje por diversos contextos, seja questões de globalismo, seja questões sanitárias, tudo isso está envolvido hoje e o que eu estou me referindo aqui não é uma simples autonomia, mas é resposta e Constant ele fornece os alicerces institucionais, mas é a escatologia adventista que fornece o telos, que é aquilo que nós chamamos de o verdadeiro sentido de preparar um povo para a volta de Jesus. E aqui está o contraste, ao meu ver, muito gritante, porque para Constant a religião ela protege a ordem civil, mas para o adventismo a religião profética anuncia a queda da ordem secular e a inauguração do reino eterno. Então a intersecção aqui ela é útil, mas chamada adventista eu acredito que ela vai muito mais além. Então, uma das questões que é muito importante a gente observar em Constant é a questão do poder moderador, e a estabilidade institucional. É tão interessante porque essa tem sido uma discussão bem atual, Quem é o poder moderador? Se a gente pegar no contexto brasileiro, contexto político-social, se discute muito quem é o poder moderador,
e muitos acreditavam que era o exército, mas outros disseram que não existe esse poder moderador. Bem, tirando isso de lado, quando você trabalha a questão do poder moderador em Benjamin Constant, uma das contribuições que eu vejo que ele traz mais original é essa defesa do poder moderador, que é um mecanismo suprapartidário, prudente, que garante o equilíbrio das instituições sem agir de forma autoritária. É como se você tivesse um ente que está de fora do legislativo, do executivo e do judiciário, e ele entra para que haja esse peso e contrapesos, para que os poderes possam estar em harmonia. E isso no Brasil hoje parece que não existe, tá? E na monarquia constitucional, esse poder servia como árbitro entre os poderes constituídos, que aí preservava a unidade nacional diante das paixões políticas. E na estrutura da Igreja Adventista, esse papel ele se manifesta nas comissões representativas, nas assembleias, na presidência como função moderadora e não absolutista, tá bom? Essa rotatividade de cargos que eu já mencionei em outros episódios, né? Processos colegiados, o espírito de oração nas deliberações são expressões dessa mesma lógica. Mas, novamente, há um ponto aqui de tensão, porque para Constant a moderação ela visa a estabilidade civil, mas para a igreja ela serve como missão profética. A ordem é meio, ela não é fim, pessoal. E é nesse ponto que a liderança adventista ela precisa ir além da prudência política, porque ela deve incorporar a sabedoria espiritual. O poder moderador ele não pode ser apenas um freio institucional. Ele deve ser uma expressão de um espírito pastoral que discerne os tempos, que escuta a palavra e que conduz com temor e tremor diante do juízo vindouro. O risco aqui é a gente substituir a liderança apostólica por uma tecnocracia institucional. E Constant ele oferece a moldura, mas é o espírito profético que dá vida à forma. A autoridade adventista ela precisa ser representativa, sim, mas também ela precisa ser inspirada, ela precisa ser orante, ela precisa ser guiada pelo Espírito Santo e enraizada na palavra profética. E é aqui que a gente pode fazer uma crítica exaustiva a esse autoritarismo revolucionário e também chamar a atenção à fé nas instituições. Porque Benjamin Constant ele testemunhou a tragédia da Revolução Francesa e ele rejeitou a ideia de que a sociedade ela deveria ser reinventada por elites iluminadas, sem tradição, sem instituições, e a sua fé nas formas era uma reação ao caos. Para ele, a continuidade institucional era guardiã da liberdade, não era um obstáculo à mudança. E essa crítica ela é providencial para a Igreja Adventista, especialmente em tempos de pressões culturais e tendências a soluções muito imediatistas. Há sempre aí o risco de movimentos que, em nome da relevância, vão diluir a estrutura, vão minar o espírito da representatividade e tentar reinventar a missão com base em modismos e pragmatismos. E Constant ele adverte que romper com o ethos institucional em nome da inovação pode levar à tirania ou à dissolução, que foi exatamente o que aconteceu com a Revolução Francesa. Mas há um outro risco oposto aqui, que é a gente absolutizar as instituições e resistir a todo tipo de reforma. A escatologia adventista chama a igreja a uma atenção dinâmica, né, de fidelidade à ordem revelada, com discernimento das necessidades do tempo. E a verdadeira fé nas instituições não é apego à burocracia, pessoal. É confiança na ação do Espírito através da história. E isso exige vigilância profética. A liderança ela deve saber quando conservar e quando também reformar, quando ela tem que guardar a forma e quando ela tem que abrir espaço ao novo. Isso é um discernimento espiritual, uma dependência do Espírito muito grande, algo que depende, ao meu ver, de muito diálogo, de muita participação, de muito envolvimento, de colocar todo mundo ao redor da mesa, e aí me refiro com uma boa representatividade, porque a lição de Constant ela é essencial, pessoal. Toda reforma ela deve ocorrer dentro da ordem e não contra ela. Para a Igreja Adventista, isso significa reformar sem revolução, avançar sem destruir, atualizar sem relativizar. Né? Acho que é o pastor Eto que fala que a gente tem que inovar sem mundanizar, né? Mas o impulso que move essa reforma, a gente tem que entender que o impulso é escatológico, não é apenas racional. É o anseio por santidade, por pureza, por prontidão para a volta de Cristo.
não apenas a eficiência de uma máquina organizacional. E é nesse ponto que a gente precisa extrair algumas aplicações de Constant para a liderança adventista. Primeiro, nós estamos falando aqui entre estabilidade e missão profética, porque o modelo de governo adventista, com a sua interdependência entre igrejas locais, associações, uniões e conferência geral, é uma encarnação prática daquilo que Constant ele teorizou. Uma liberdade protegida pela ordem, né? Uma autoridade que é temperada pela representatividade. Contudo, esse modelo ele não é apenas institucional, ele carrega uma vocação profética e é isso que a gente precisa entender cada vez mais. A liderança adventista é chamada a manter essa tensão viva, pessoal. Representar sem dominar, conduzir sem manipular, preservar sem estagnar. Porque Constant ele pode até fornecer os princípios da prudência, mas é a palavra de Deus que fornece o norte. O pastor adventista ele deve ser moderador, ele deve viver nesse ímpeto profético, ele deve ser um administrador e um servo. Ele é um guardião da liberdade institucional, mas ele também é um porta-voz da urgência escatológica. A estabilidade ela é necessária, mas jamais pode sufocar o Espírito Santo. O corpo institucional ele precisa de ordem, mas ele deve permanecer aberto ao mover de Deus. E Ellen White ecoa isso várias vezes quando ela fala que a ordem apropriada deve ser observada, mas essa ordem não deve impedir o avanço da obra nem extinguir o espírito. Ela fala isso no Testemunhos, no volume 6. A liderança representativa, pessoal, precisa ser um instrumento da palavra, não um fim em si mesmo. O desafio aqui, ao meu ver, é monumental. É administrar o presente com fidelidade sem tirar o futuro prometido. E eu chego à conclusão desse episódio falando exatamente como Benjamin Constant ele oferece à igreja um espelho muito nítido. Porque ordem sem liberdade se torna tirania. E liberdade sem ordem se torna caos, pessoal. Suas contribuições à teoria política são pontes para a gente refletir sobre o risco da centralização, do ativismo revolucionário e da perda da consciência institucional. Mas a Igreja Adventista ela é mais do que uma comunidade civil, ela é um remanescente profético. O seu sistema de governo precisa de representatividade, sim, mas também de santidade. As suas instituições precisam de estabilidade, mas também de escuta da palavra viva. E a sua liderança precisa de prudência, mas também do fogo espiritual. E a tensão entre liberdade e ordem, entre tradição e missão, entre essa autoridade e consciência, aí sim é o lugar onde a liderança adventista é provada. E é ali que Deus levanta homens e mulheres que não apenas pensam como Constant, mas vivem como Elias, em fidelidade à ordem de Deus e, acima de tudo, sob a chuva tardia do Espírito Santo. Amém? Bem, esse foi o nosso episódio sobre Benjamin Constant. Eu espero você no próximo episódio, que nós vamos falar sobre ele, nada mais, nada menos que Friedrich Hegel. Um grande abraço para você e te vejo no próximo episódio. Até lá!